tudo bem? Seja bem-vindo ao Eurocast, um podcast feito de empreendedor para empreendedor. Eu, Francisco Bortoluzzi, contador, diretor do Eurocontábil, estou aqui para trazer mais informações para o empresário que nos acompanha. Olha lá que bacana! E hoje a gente vai falar de um tema muito tranquilo que você, aposto que você fala, putz, isso me interessa muito. Pessoas, contratações, culturas, como integrar novos funcionários. Só que aí, o que eu fiz? Trouxe uma especialista para falar com a gente, Franciele Targa. Seja muito bem-vinda, toma a palavra, se apresente para nós e para quem nos acompanha aqui no canal do Eurocast. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou Franciele, hoje eu sou responsável por uma empresa de desenvolvimento humano, de soluções em desenvolvimento humano. Depois de mais de 20 anos de experiência com gestão de pessoas, eu entendi o quanto as empresas, os empresários, os líderes estão precisando de agentes facilitadores de comunicação. Então, a minha missão é unir estrategicamente pessoas. Olha lá, então nós vamos pensar o que a empresa precisa e como achar aquele talento, aquela joia que está no mercado precisando trabalhar. E às vezes falta só quem liga isso, né, Fran? Exatamente isso. Então a gente pensa o seguinte, quando uma empresa está no seu dia a dia ali, surge uma vaga, surge uma necessidade, ela vê uma necessidade de aumentar a equipe, ela vai contratar alguém. Aí ela falou, vou abrir essa vaga. O que é um erro clássico? O que é o primeiro trava que o empresário acha? O que ele toma de errado ali quando ele fala assim, preciso de uma vaga? Urgência. Quando o empresário identifica que ele precisa de uma substituição ou de colocar uma pessoa nova na equipe, ele já está desesperado por isso. Então vem o senso de urgência. E aí começam os erros. Porque a gente precisa de estratégia. Antes nós avaliávamos o currículo, então era muito fácil fazer uma contratação, era mais rápido, né? Eu recebo um currículo, eu faço uma análise técnica dele, ele tem as competências que eu preciso, está contratado. Hoje a gente não consegue mais trabalhar dessa forma. Então eu não posso ter urgência, eu preciso ter estratégia para fazer uma abertura de vaga, uma contratação, para eu identificar esse talento no mercado. E aí, para o empresário entender assim, estratégia para contratar, a estratégia para ele identificar quando precisa de uma pessoa a mais. Então, existe um trabalho pré-ter a vaga. Existe. Primeiro, quem está contratando, que a gente chama de gestor da vaga, ele tem que saber qual é a cultura da empresa, quais são os princípios, quais são os valores, o que ele espera dessa nova pessoa que vai integrar a equipe, quais são as entregas que essa pessoa vai ter que fazer. Então, não basta aquela pessoa ser ótima em matemática, ótima em português. Quais são os princípios, quais são os valores? Estão alinhados com a empresa? Senão eu vou ter mais uma cadeira ocupada de forma temporária e daqui a um tempo vou ter de novo esse gestor desesperado tentando contratar. Entendi. Então, na verdade, não é uma análise só. Abro uma vaga, publico ali no jornal, na internet, nos bancos de currículos e trazer. A estratégia é entender, além do que precisa da vaga, qual é o time da pessoa, qual é o perfil daquela pessoa. Qual é a competência técnica da vaga? Isso é extremamente importante, né? Eu preciso contratar alguém que tenha competência técnica para aquilo, mas também que tenha habilidades comportamentais. Então, isso também precisa ser analisado. Ninguém quer contratar e dispensar, ninguém quer fazer uma contratação que demanda tempo, demanda recurso financeiro para isso. Eu preciso de pessoas que venham para agregar a equipe. Então, quanto mais assertivo, quanto mais objetivo, mais resultado eu terei. O Fran, a gente vê muito ali, às vezes na internet, nas redes sociais, publicação lá, contrata-se. Aí coloca lá, eu vou citar algo bem genérico lá, auxiliar administrativo. Ou seja, não está dizendo realmente ali o que ela precisa exercer. Uma publicação dessa eu entendo muito vaga, né? É difícil também num bannerzinho a descrição do que precisa. O empresário hoje sabe descrever quais são as atividades para você falar, eu vou achar o talento no mercado e o que precisa dessa descrição? Então, não sabe, a grande maioria, tá? Por quê? Daí a gente vai lá para os bastidores agora. Dentro das empresas, quais as empresas estão realmente estruturadas? Quais as empresas que têm um descritivo de cargos e de função, que são coisas distintas?
Então, o auxiliar administrativo, qual que é o descritivo da função do auxiliar administrativo? A qual cargo ele pertence? Então, antes de você abrir uma vaga, você precisa, por isso que a gente fala alinhamento de propósito, de cultura. Lá nos bastidores, dentro da empresa, nós temos esses manuais prontos, nós temos condições de, a hora que eu estiver fazendo uma entrevista com uma pessoa, falar, olha, esses são os meus objetivos, a empresa nasceu dessa forma, contar uma historinha do que é a empresa. Então, a sua função aqui é A, B e C, e a sua entrega é essa. A maioria não sabe. Aí a gente pensa o seguinte, uma grande empresa, muitas vezes ela passou por um processo que criou esses manuais, criou esses procedimentos, ou às vezes está em análise. Muitas vezes tem até um RH interno que tem esse poder ali de ter essa descrição, ter essa clareza. Só que a gente tem um vasto número de pequenas e médias empresas que muitas vezes é o empresário, que é o empresário, ele é responsável pelo marketing comercial, vendas e RH. Você entende assim, se você não bate papo com o empresário, você consegue tirar a descrição do que ele precisa, às vezes para suprir aquela necessidade dele? Sem sombra de dúvidas. É o mais importante, né? Para você dar início a um processo, é conhecer o empresário, é conhecer a empresa. O empresário, como você falou, pode ser o empresário, ou pode ser uma pessoa que tem alguém com ele, que a gente fala que é o gestor daí da vaga, quem vai cuidar, quem vai acompanhar essa trajetória, primeiro candidato, depois colaborador, para nós entendermos isso. Então, é necessário uma conversa para clareza mesmo, para identificar qual é a sua necessidade. Então, um pequeno empresário, assim, vou abrir uma vaga, vou usar o mesmo exemplo, auxiliar administrativo. O que para uma empresa tem uma descrição e para outra tem outra. Uhum. Se ele não tem isso manualizado, não tem isso já no regimento, você não bate papo, que entendendo a empresa, você vai entender também qual seria a descrição para aquela vaga específica, para você fazer a coleta, a correta seleção da pessoa. Eu vou falar agora pontualmente do meu trabalho, tá? O que eu faço? Existe sim um formulário que eu encaminho para o gestor da vaga preencher. Ali tem algumas informações, cargo, salário, horário, endereço, presencial, CLT, PJ, informações técnicas. Só que ali eu também peço um breve descritivo do perfil do líder. Uma pessoa ágil, dinâmica, uma pessoa mais tranquila, de pouca comunicação. Eu preciso saber isso. E também um perfil da empresa. Quando eu recebo, talvez aquilo não seja ainda o suficiente. Eu vou entrar em contato com esse gestor e vou tentar entender um pouco mais. Porque daí já entra o compromisso e o interesse do gestor em me trazer clareza para que nós consigamos aí de forma bastante assertiva identificar esse talento no mercado. Porque ele está lá, ele existe. Entendi. Olha, eu vou destacar o seguinte para quem nos acompanha aqui. Ela, por 2 ou 3 momentos, ela não falou só do empresário. Ela falou do gestor da vaga. O que eu estou entendendo, e aí eu vou pedir para você explicar melhor para quem nos acompanha, é o seguinte: o gestor da vaga seria o encarregado daquela função, o líder daquele setor, porque é o cara que vai trabalhar diretamente com ele. Exatamente. Porque o empresário ele pode chegar e falar assim, eu preciso de um auxiliar administrativo, e nem ele tem a clareza de todos os itens que a pessoa tem que fazer. E o gestor teria isso. Exatamente. O gestor é aquela pessoa que vai trabalhar diretamente com esse candidato colaborador, né? Então, você, Francisco, você dentro do escritório, você tem pessoas responsáveis por setores. Quem vai trabalhar direto com aquela pessoa que você está contratando? Você tem um analista e você precisa de um assistente. Não que você vá trazer a responsabilidade para esse analista, mas eu preciso saber como que é o perfil, qual é o perfil da pessoa que vai estar trabalhando diretamente com o candidato colaborador. Porque você concorda comigo que ele vai ter muito mais acesso a esse gestor da vaga que a gente fala. Ele está no operacional, ele sabe ali qual habilidade ele tem que ter naquele momento, qual é o perfil, porque se for uma função que ele vai ter atendimento ao público, a comunicação é um item que vai ser priorizado. Que é relevante. Se é uma função que esse auxiliar administrativo ele tem que fazer uma situação de concentração, é totalmente diferente. Olha que dica importante. A gente já começa o bate-papo aqui mostrando que muitas vezes o empresário ele não tem todas as informações porque ele não está ali. E a gente tem um público muito grande de grandes empresas, mas também do empresário que começou há menos tempo ou está em uma estrutura menor e por isso que nos acompanha para ter essas dicas essenciais. Então você empresário
que você já tem alguém que comanda a vaga, coloque essa pessoa para ajudar a descrever e buscar o talento que precisa, correto? Participa, né, do processo, traz essa pessoa para perto, porque com certeza isso vai fazer com que o empresário ganhe tempo em assertividade, em produtividade. Então é importante envolver as pessoas. E daí a gente fala um pouquinho de gente, né, de pessoas, de valorização. O quanto impacta isso no seu relacionamento com esse gestor, quando você traz ele para perto de você para participar, não da decisão, porque a decisão, vamos imaginar, né? Eu Tem a hierarquia para isso. Hierarquia, exatamente, tem que ser respeitado, mas você está trazendo aquela pessoa que talvez você faça uma contratação de uma indicação que você recebeu do vizinho, lá uma pessoa bacana, que não combina com o perfil do líder direto dele. Daí você vai ter um problema, porque você vai ter que dispensar um colaborador, você já teve um desgaste na equipe, você vai ficar mal com o vizinho, porque você vai ter que dispensar a indicação que o vizinho fez. Então, nada mais correto, nada mais importante do que respeitar processos, procedimentos. Olha que bacana. E a gente sabe o seguinte, o mercado é um mercado vasto. Se fala muito que não tem mão de obra, tá difícil encontrar pessoas, olha, hoje as gerações X, Y, Z são impossíveis de trabalhar. É correto falar isso hoje em dia? Em partes é sim. É muito difícil mesmo. Por isso que a gente faz essa análise bem criteriosa, né? Bem rigorosa. Mas esses talentos, eles existem. Então, por isso que a gente fala que não é um recrutamento e seleção, é uma identificação de talentos, é uma jornada de identificação. Porque existem pessoas boas no mercado, tem pessoas que querem trabalhar, tem pessoas que querem se desenvolver, e a gente tem que achá-las. Então, é mais difícil, é mais escasso? Sim, mas não é impossível. E como você falou assim, hoje é mais difícil isso, mas não é impossível, perfeito, e por isso que tem ali talentos no mercado para a gente buscar. E o que faz atrair uma pessoa dessa, um talento, para uma divulgação de vaga, para uma entrevista? Clareza. A gente fala, igual você falou, dos anúncios, né? Como que eu vou colocar lá um auxiliar administrativo? Eu não posso colocar isso num anúncio de vaga, porque tudo começa pelo anúncio. A gente trabalha, claro, com um banco de talentos ali, que são pessoas que já demonstraram interesse em trabalhar, apenas isso, né? Então, a gente precisa encantar essa pessoa. Mas aí vem a importância, de novo, de entender o que a empresa oferece. Não só em termos de remuneração, de benefício, mas tem um plano estruturado de crescimento, tem um plano de comissionamento, quando a gente fala muito da parte comercial, bonificação, premiação. Tem clareza disso? Ou eu vou contratar um colaborador e vou falar assim, vai fazendo, quando fechar o mês a gente vê o que faz? Não, para eu atrair o cliente, o colaborador, não deixa de ser um cliente, né? Para eu atrair o colaborador lá, o candidato, eu tenho que ter clareza. Olha, a sua atividade é essa, a sua entrega é essa. Em contrapartida, porque é uma contrapartida, você vai receber isso de forma clara. As pessoas se interessam. Então você desperta neles um interesse, um desejo então, da pessoa alinhada, né? Entendi. Então, assim, você tem um banco de currículos, tem anúncios que vão atrair novas pessoas, e a clareza de passar o que aquela função espera, o que aquela empresa espera e o que ela oferece é um determinante para atrair bons currículos. Com certeza. Para nós termos mais assertividade na atração, é clareza da troca, porque é uma troca, né? Eu estou oferecendo para você um benefício, estou oferecendo um salário, em troca você tem que me trazer uma entrega. A gente tem que comunicar, então, tem que saber comunicar a cultura, o propósito da empresa para esse candidato, ainda na fase de candidato. E como fazer isso? Aí a gente esbarra na questão do pequeno e médio, né? Eu, como uma fã de Londrina, acho que Londrina é uma cidade sensacional, tem grandes empresas em Londrina, mas nós vemos um mercado gigante de pequenos e médios empresários. E isso é muito interessante. E foram pessoas que começaram a se desenvolver, que elas só criaram a empresa dela, uma mesinha, uma cadeira ali do OLX, e hoje elas estão já formando equipe, com uma carteira bacana de clientes, legal. Só que ela não tem a base, ela não tem a cultura, e a cultura não é aquilo que a gente coloca na parede, né? É aquilo que fez com que você comprasse uma mesinha, uma cadeira no OLX e montasse a sua empresa, realizasse o seu sonho. Então, às vezes, quando esse perfil chega até nós precisamos antes daí chamar o idealizador, né, desse sonho de ser empresário,
e entender o que ele espera da empresa dele, aonde que ele quer chegar, que daí vem cultura, missão, visão, valores, para daí sim nós entendermos como que eu vou atrair uma pessoa que esteja conectada, que esteja alinhada com o que ele quer. Então, muitas vezes, antes de abrir uma vaga, eu tenho que falar para esse empresário, olha, antes de contratar, vamos organizar a casa. Vamos trazer clareza para quem está dentro da empresa hoje. Senão você só vai atraindo pessoas e você vai sempre ter o senso de urgência que está precisando contratar alguém. E algumas vezes você não está. Eu percebo assim, ó, você tem toda a liberdade de me corrigir se eu falar algo que não é minha faculdade, e sim a sua, que é um contrato. São duas pessoas envolvidas, empresa e colaborador. O colaborador, através do currículo, através de uma entrevista, ele descreveu as habilidades, as experiências que ele tem e muitas vezes na entrevista ele fala o que ele quer. Então, a necessidade da empresa também fazer isso. Exatamente. A necessidade da empresa mostrar assim, olha, colaborador, eu sei falar inglês, eu tenho habilidade no financeiro, eu tenho essa formação acadêmica. E a empresa ela tem que descrever o que ela vai oferecer para o colaborador. Isso é muito importante, Francisco, pelo seguinte. Eu falei para você que quando você me perguntou por que é difícil contratar, porque muitas vezes o gestor, o empresário lá, ele já chega com essa urgência da contratação. Daí ele vai lá e abre uma vaga. Contrata-se auxiliar administrativo de segunda a sexta, das 8 às 18, salário, base, vale transporte, vale alimentação. Na outra ponta, nós temos um candidato que também está com um senso de urgência para retornar ao mercado de trabalho. E ele vai colocar no currículo dele coisas que não trazem clareza das reais funções dele, das reais habilidades dele. Então ele coloca lá, ensino médio completo, cursando administração de empresas, já atuei na área financeira, RH, contabilidade. Ele montou esse currículo. Como que eu vou saber as reais habilidades, as reais competências desse candidato? Então eu tenho um empresário que não soube se comunicar e eu tenho um candidato que também não conseguiu se comunicar. Se eu pego um site de emprego grande hoje, que tem vários aí, quem faz essa triagem? É um robô. Então ele já vai eliminando essa pessoa. Se ele não colocou ali exatamente o que supostamente o gestor quer como perfil, o robô já vai eliminar esse currículo. Então tem que ter um trabalho de identificação, que é justamente isso. Eu vou pegar aquele currículo, eu vou olhar, naquele momento eu vou já saber que aquela pessoa não soube fazer o currículo dela. Eu preciso conversar com aquele candidato. Eu preciso saber realmente o que ele tem para oferecer. Porque às vezes a pessoa colocou lá, você falou ali, experiência no financeiro. O financeiro é muito abrangente, Exato. né? Faturamento, contas a pagar, contas a receber, pode ser uma situação de um financeiro estratégico de investimento, de captação, e às vezes a pessoa coloca conhecimento do departamento financeiro. Se ela não souber a descrição, ela também não consegue se vender, que é o necessário ali para se candidatar. Você falou no currículo. O currículo ainda é uma ferramenta para ter um bom filtro ou já é ultrapassado? O currículo, ele é mais um cartão de visita. Porque foi exatamente o que eu falei. Às vezes você pega o currículo que não te traz informações. E desperta uma curiosidade. Vamos saber quem é essa pessoa. Às vezes pela idade, pelos lugares que ela passou. Ela fala, trabalhei no ambiente A por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você quer saber exatamente o que ela fazia ali. Então o currículo é um cartão de visita que vem com o nome da pessoa, idade, telefone e mais ou menos, né, na maioria das vezes, o que ela já fez. Então o currículo ele não é fator determinante. Em hipótese alguma, nós consideramos o currículo como esse daqui elimina, esse daqui contrata. Não. Ele é um cartão de visita. É onde eu tenho o nome, o telefone, do interesse daquela pessoa na vaga, eu vou entrar em contato com essa pessoa, sim. Esse cartão de visita ele também pode ser bem apresentável ou mal apresentável. Ou seja, você comentou ali que as plataformas com utilização de automações e IAs, elas filtram por lá. Ou seja, se mal apresentado, ou seja, mal descrito, ele também faz uma eliminação automática. E mesmo com o humano, né? Se a pessoa não descrever pelo menos o básico que ela fez, às vezes a gente não acha que tem conexão com a vaga, né? O básico ela tem que descrever ali.
Então, eu já trabalhei no financeiro, já trabalhei na parte administrativa, o mínimo que a gente precisa saber. Só que o contrário, ele também acontece, né? Você pega currículos maravilhosos, lindos, você fala, achei o colaborador perfeito. A hora que você entra em contato com aquela pessoa, ela não é 1/10 do que está descrito no currículo. Então, tem que ter atenção. O currículo, ele é uma apresentação. Ele vai mostrar uma apresentação resumida das suas habilidades técnicas, dos conhecimentos, formação, etc e tal, mas a entrevista é o que vai determinar. É o que determina. E não é uma entrevista, né? Nós temos um processo. É necessário você conhecer. Então, primeiro eu vou eliminar esse colaborador de acordo com o que o cliente pediu, o empresário, em termos de competências técnicas. É a primeira avaliação que eu faço. Então, eu vou conversar com esse candidato para entender se ele tem as competências para aquela vaga. Um segundo momento, eu preciso entender das habilidades comportamentais dele. Saber se ele tem conexão com a empresa. Então, não é uma entrevista, né? É um processo. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou pedir para você falar com o nosso público o seguinte. O que é competência técnica e o que é comportamental? O que é uma habilidade comportamental? Usa de exemplo, por quê? Porque muitas vezes a gente está falando ali e no dia a dia o cara não consegue entender essa diferença. O técnico, a gente fala que é o seguinte, eu quero uma pessoa que tenha formação acadêmica em administração de empresas, eu quero uma pessoa que já tenha trabalhado com CRM, eu quero uma pessoa que tenha conhecimento de planilhas de Excel nível intermediário. Isso é técnico. Então, são essas competências que a pessoa tem, que eu vou conseguir saber se ela está de acordo com a vaga. Muitas vezes tangível, são situações tangíveis. É o técnico, é o que a pessoa estudou, é o que ela praticou, é o que ela consegue fazer em frente a um computador. Agora, as comportamentais, entra postura, comunicação, eu preciso de uma pessoa no comercial, então eu preciso de uma pessoa que tenha resiliência, de uma pessoa que não tenha muito mimimi ali, eu ouvi não, desistir. Não, tem que ser uma pessoa mais dura, uma pessoa que busque sempre o sim lá no final, né? Eu falo de comercial porque é uma coisa que tá muito em alta aí. Então tem que ser pessoas insistentes mesmo, que não se incomodam, que não se doem com o não de uma pessoa que elas nem conhecem. Isso é uma habilidade comportamental. Uma pessoa com clareza na comunicação. Então, isso é avaliado em momentos diferentes. Porque as pessoas podem nos enganar, né? Por isso que a gente também tem que fazer um mapeamento comportamental para aí saber se essa pessoa ela é perfil executor, planejador, analista, comunicador e principalmente como que eu vou lidar com ela nesse processo. O currículo ele vai trazer as informações das competências técnicas e a entrevista você consegue tirar as informações comportamentais. Como diferenciar isso? Hoje, qual que é a forma que você fala para o empresário que é importante ele diferenciar isso? Como ele identificar isso aí? Cultura, né? Então, assim, a gente não pode entender que quando a gente fala em cultura, missão, visão, valores, propósito da empresa, de novo, não é mimimi, não é colocar um quadro na parede, missão. Não, é aquilo que está dentro de você. É aquilo que você espera das pessoas que estão ali trabalhando no seu dia a dia. Se ele tem clareza disso, ele vai entender a importância quando eu disser para ele, tudo bem, mas qual é o perfil do líder? O que você espera dessa pessoa? Porque no currículo, como você falou, a pessoa coloca ali, graduada em administração de empresas. Boa comunicação, boa escrita, boa relação interpessoal. Elas colocam isso no currículo também. Mas como que eu vou saber se isso é verdade? Que ela é formada em administração de empresas? Perfeito. Ela tem um comprovante ali, um certificado para me mostrar. Mas e as outras competências? Então, tem que ser levado isso para uma entrevista, para um mapeamento de perfil. E eu só vou mapear o perfil do candidato se o empresário tiver conseguido mapear para mim o que ele precisa. Eu consigo colocar na balança e para a gente comunicar com quem nos acompanha. O que é mais importante? O cara ser uma competência técnica apurada ou um comportamento não negociável, um comportamento real, aquilo que a empresa precisa? Qual que é o mais importante? Existe como mensurar isso? Isso é muito pessoal, né? Mas eu acredito que todas as pessoas aqui vão concordar, empresários, né? O técnico você ensina. Você ensina uma pessoa a mexer numa planilha de Excel. Se você tiver pessoal para isso, se você tiver tempo para isso, disponibilidade, você ensina. Existem cursos para isso. Exato.
Mas você ensina uma pessoa a ser honesta, a uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa que cumpre horário, que entende que talvez aquele dia ela vai ter que acelerar um pouco porque a equipe está precisando, que ela se esforce um pouco mais. Você consegue ensinar isso para as pessoas. Entendi. Então, muitas vezes o treinável é muito mais prático, Muito é mais prático. objetivo. Hoje, se não tem um encarregado direto para fazer isso, cursos, você falou do Excel da vida, existe curso que o cara pode disponibilizar e mata o assunto. Agora, o comportamento já é algo que vai um pouquinho além. Você pode incentivar essa pessoa a fazer um curso. Então, veja só, se eu tenho uma pessoa que é uma pessoa motivada, disponível, que tem interesse mesmo, se eu disser para ela, eu vou te contratar, mas eu preciso que você aprenda Excel, ela vai dizer, ok, vamos lá, eu vou aprender. Agora, se eu pego uma pessoa que tem um perfil acomodado, e não é errado, existe espaço para todo mundo, para todo tipo de perfil. Num campo de futebol tem que ter o goleiro, tem que ter o atacante e o zagueiro que joga a bola pro mato. Agora eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu vou pagar um curso para você fazer, para você se especializar. Ah, não quero, não tenho tempo, tô cansado. Alguém já se identificou com uma situação dessa? Alguém se identificou que às vezes a pessoa não é tecnicamente perfeita, mas ela busca. Eu aposto que o nosso pessoal que acompanha, os empresários que acompanham, falou, putz, eu já vi isso, eu já senti isso, ou meu vizinho já falou isso, que às vezes a pessoa não vai trazer para ela, mas vai falar que já viu com o vizinho. Já ouviu falar, com certeza. A gente vive isso no dia a dia, né? E hoje é bonito falar até umas palavras estratégicas, soft skills da vida, que são as habilidades comportamentais, né? Hoje, quais são as que mais pesam e são determinantes ali, independente da função? Nós vivemos hoje uma sensação de carência de tempo. Então, nós estamos sempre com esse senso de urgência. Então, nós entendemos que não tive tempo. Meu dia foi curto, né? Quem não passa por isso? Meu dia foi curto, hoje já é sexta-feira, minha semana passou correndo. Já passou janeiro, fevereiro tá indo. Janeiro geralmente tem 97 dias, esse ano janeiro teve 15, né? A gente está ouvindo muitas pessoas falarem isso. Então, hoje as pessoas, elas precisam ter disposição. A gente não dá mais para você conversar com alguém, eu vou ver, depois. Não existe mais depois. Então, é uma energia que a gente vem buscando e vem identificando, e tanto os empresários quanto os candidatos, os colaboradores, eles estão entendendo isso. Que é essa energia, a gente tem que ter uma energia mais alta hoje. Porque o tempo tá curto. Então, uma das habilidades que a gente precisa é gestão do tempo. Uma pessoa que consegue, só que daí isso, né? Uma pessoa que consegue ser organizada, uma pessoa que consegue ser disposta e disponível, porque tá fazendo uma função aqui, mas eu preciso de você ali, então corre aqui, sai dali, vai, faz. Isso é uma coisa que tá... É uma necessidade hoje, isso vai se tornar obrigatório, como perfil, como soft skill. Então, a gente pode dizer assim, que a pessoa que conclui aquilo que começou, é importantíssimo. Perfeito, sem dúvida. E o que não procrastina, né? Que é uma palavra que, vamos falar, anos atrás virou moda falar procrastinação, Exato. que é adiar, não terminar e o negócio não concluir. Não tem mais tempo, o empresário não tem mais tempo para alguém que não tem tempo. E vamos pensar fora isso, o que mais dos comportamentos, das habilidades comportamentais a gente sabe que o mercado hoje está precisando. Porque isso aqui, tem muitos que estão nos acompanhando e às vezes a pessoa está pensando em se recolocar no mercado, está pensando em dar o próximo passo na carreira dela também e ela vai se atentar a isso. Disponibilidade, disposição, gestão do tempo. A pessoa tem que ser comprometida com entrega. Então, a gente volta lá para a clareza, né? Você foi contratado para entregar o quê? Você tem ciência de quais são as suas entregas? A hora que eu te contratei, eu deixei isso claro? Então, tem que ser uma pessoa comprometida com entrega. Trabalhamos com metas, trabalhamos com desafios. Tem que ser alguém que não o espaço para as pessoas. Eu fui contratada para colocar essa xícara aqui, essa pessoa não vai mais ter espaço no mercado. Eu vi de um grande empresário uma vez, aqui no escritório, a gente atendendo, e ele falou o seguinte, que na carreira dele, ele buscou ser o melhor da função dele. Então ele era office boy, ele era o melhor office boy possível, independente se o amigo era melhor, se aquela função do outro colega de trabalho remunerava mais. Ele falou que ele nunca trabalhou só para a empresa, ele trabalhava para ele. Então ele falou, olha, eu fazia uma rota de entrega de documentos
de uma forma que a logística eu ganhava muito tempo e eu poupava e me sobrava para mim ter auxiliar alguém, uma proatividade e etc e tal. Aí ele falou, quando ele entrou na próxima cargo que a empresa promoveu ele falou assim, eu tenho que ser o melhor daqui. Então, caseia muito uma experiência de vida de um empresário, que hoje é um empresário de sucesso, cliente aqui do Euro Contábil, que ele falou, trabalhe para você, não somente para a empresa. É a multifunção, né? Então, eu fui contratada para pegar essa xícara e colocar ali. Eu terminei meu trabalho, eu vou fazer o quê? Vou jogar Candy Crush agora, porque não deu meu horário de ir embora? Não. Hoje, todos os colaboradores, todos os líderes, todos os empresários são multifunção. Nós precisamos entender isso. Então, estou te contratando. Você sabe da sua entrega, da sua responsabilidade, do seu compromisso. Mas se você acabou às 5 horas e o seu horário de ir embora é às 6, nessa 1 hora você vai ter que ajudar o seu colega, você vai ter que se mostrar disponível. A gente fala, né, igual você falou, procrastinar, proatividade, são coisas que vêm martelando na nossa cabeça já há algum tempo, que precisa ser feito. Só que não é mais uma palavra bonita. Hoje é uma realidade. Você, como empresário, como líder, quantos colaboradores você tem? Eu tenho certeza que você cobra isso deles. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente falou que o número de empresas médias e pequenas é muito grande. E às vezes a empresa não tem como ter um colaborador por função para ocupar 100% do tempo dele ali. Ou seja, ele precisa da disponibilidade, da empatia, que o cara vai ter que fazer alguma coisinha a mais. E isso também abre portas para crescimento, né? Isso é interessante, que o empresário ele não fala isso, né? Quando a gente vai fazer lá o perfil da vaga. Mas eu falo para todo candidato. As suas, né, responsabilidades são essas, e você é responsável pelo seu ambiente de trabalho. Um copo em cima da mesa, uma xícara, um farelo, você é responsável pelo seu ambiente de trabalho. Ah, mas tem alguém que faz esse... Não, isso é responsabilidade sua. Então, hoje é a multifunção. Então, eu sou responsável por manter o meu ambiente de trabalho limpo e organizado. Isso é o mínimo que se espera. A hora que eu saio, eu tenho que manter as coisas organizadas. A hora que eu chego, elas estarão organizadas. Com isso, eu ganho o quê? Gestão de tempo. E a gente tem que pensar o seguinte. A grande empresa que está nos acompanhando, tanto o funcionário como o empresário, ele fala, mas a minha empresa é muito pré-determinado. A grande empresa, sim, eu concordo, porque ele tem a pessoa que é do financeiro que ela faz só contas a pagar. Só que o tempo dela muitas vezes está tomado para aquilo. E não está errado. Agora, a pequena empresa que não tem como ter isso fatiado, ela necessita, sim, que a pessoa tenha a proatividade para fazer, né, Fran? E a gente pensa assim, ó, vamos falar do histórico, daquela experiência que você tem. Contratação hoje vai muito no feeling, na intuição? Eu confesso que usa-se um pouquinho do feeling, da intuição, quando você pega um desses currículos com pouquíssimas informações, mas que eles te atraem. Daí você vai um pouquinho no feeling ali, na intuição. Só nesse momento. Depois não tem como. Depois tem que ser mais objetivo e mais... certeza. Objetivo que eu digo clareza, né? Se o empresário tem dúvida se aquela pessoa tem ou comportamento ou habilidade técnica, ele simplesmente pergunte. As informações casam, né? Elas se conectam. Elas precisam se conectar. Então, essa coisa, eu acho que eu gostei. Tá, mas você gostou por que não? Porque eu acho que eu gostei. Não funciona. E não adianta... É um risco que eu não... Eu vou te orientar a não correr esse risco. Na experiência que eu tenho como empresário, hoje eu prefiro ser redundante e perguntar do que imaginar que a pessoa saiba e depois ela falar, não, mas eu não falei que eu sabia. Exatamente. E eu acho que comunicar, abrir realmente as habilidades que a pessoa tem e o que a empresa espera. Casio é um contrato, são duas partes que vão trabalhar junto, isso alonga muito mais, né? E assim, a gente tinha falado ali, o gestor, o empresário, ele é muito determinante. E o que é o papel dele aqui pensando nos próximos anos? Porque você falou, antigamente era diferente, hoje está isso. E os próximos anos? Você vê diferença nisso? Acho que hoje a gente está caminhando para algo muito estruturado, que começa ali na organização, primeiro, da estratégia de contratação. Então, eu tenho clareza nisso. Por que eu tenho clareza na minha contratação?
Porque eu tenho uma base lá atrás. Como eu falei, lá atrás, nos bastidores, dentro da empresa. Eu tenho o manual do colaborador, eu tenho o código de ética, eu tenho o mapeamento de cargos e funções, eu consigo fazer um feedback estruturado com o meu colaborador, eu tenho um onboarding para a hora que ele entrar, ele se sentir acolhido, né? Eu tenho isso pronto? Se você não tem isso pronto, você tem que ter. Porque isso é uma realidade hoje e é o que vai caminhar daqui para frente. Você vai precisar disso. Tudo bem, mas a minha empresa é pequena. Eu só tenho eu e mais 2 colaboradores. É o suficiente para você ter isso pronto. Porque se você está querendo crescer, e eu acredito que todo empresário quer crescer, quando você contratar alguém, imagina, você contratar alguém e falar, olha, você senta ali e você faz isso. Não. Acolhe essa pessoa e fala, olha, essa empresa nasceu por isso, nosso objetivo é esse. Tá escrito, já tá pronto. A sua função aqui é essa, a sua entrega é essa, daqui 60 dias você vai fazer um feedback com ela, a sua função, ó, assina aqui pra mim dizendo que essas daqui são as entregas que você vai fazer pra gente. Tá pronto. Então, é mais fácil você fazer isso enquanto você é menor do que se você for, a gente fala, trocar o pneu com o carro andando. Você ganha em algum momento? Talvez sim. Mas não é melhor parar por um momento, estruturar e continuar? Eu vou falar para ti que caseia muito com algo que eu já falei em algum episódio passado, que é comece pequeno, pense grande e comece logo. Ou seja, você é pequeno, tem que começar. Ninguém começou com 100 colaboradores. Pense grande é igual você falou, bem estruturado, a hora que você tiver o crescimento, você já tem a cultura determinada, você consegue mudar, que também tem que ter mudanças durante a jornada da empresa, e comece logo, para evitar a própria procrastinação, deixar para depois e de repente você começou, não fez isso, você está com 50 colaboradores apagando incêndio. Está perdido, né? Porque daí o mais importante é o descritivo da função, você está ali com 50 colaboradores, sendo que essas pessoas não têm clareza no que elas têm que exercer ali dentro, qual a tarefa que ela tem que executar. Ah, mas quando eu fui contratada, tá aqui, deixa eu dar uma olhadinha na minha gaveta, qual que é o descritivo das minhas funções. Pode mudar? Pode e deve, porque a empresa que está crescendo, ela passa por mudanças, mas você tem uma base, você está preparado, é uma base sólida, rígida, forte, você pode crescer. Olha que bacana. E assim, se a gente for ali pedir para ti um conselho que você daria para aquele empresário que vai abrir uma vaga amanhã? Clareza, vamos lá de novo, né? Tô sendo chata, mas é isso. Você vai abrir uma vaga, por quê? Você sabe exatamente quais as tarefas que essa pessoa precisa realizar? Você sabe o que você espera dessa pessoa em termos comportamentais? Olha, esse departamento exige uma pessoa um pouco mais quieta, mais silenciosa, um perfil mais analista, né? Não pode ser aquele que gosta de ir lá tomar o cafezinho, que fica passarinhando aí dentro da empresa. Você tem clareza nisso? Perfeito. A gente vai preencher essa vaga no menor tempo possível. E ó, eu aprendi bastante nesse episódio, porque se você pedisse para mim dar um conselho, eu daria um conselho também. Não faça com urgência, porque na urgência você não vai ter a clareza e muitas vezes você vai contratar errado. Pois é, Eurocontábil através do Eurocast trazendo mais informações para quem nos acompanha, com informações muito relevantes para o dia a dia do empresário. Essa é a finalidade desse canal. Fran, eu vejo assim, uma aula para a gente falar de pessoas, eu acho que o tema é muito relevante, requer uma análise, o empresário pensar bem sobre isso e também o empregado pensar bem sobre isso, como chegar das duas pontas. Vou pedir para ti fazer sua conclusão, fazer uma análise do que nós conversamos aqui para o nosso pessoal que nos acompanha conhecer um pouquinho, entender um pouquinho mais e também fala o seu arroba, o arroba da sua empresa, que muita gente sabe que vai buscar ali, vai saber que vai encontrar boas informações. Bom, eu agradeço demais o espaço, poder falar sobre pessoas, falar sobre gestão é um tema que eu sou apaixonada, que me encanta e deveríamos falar mais sobre isso, trazer mais isso para dentro das empresas, entre as pessoas que estão ali fazendo parte da organização mesmo. E o mais importante é estrutura, é clareza, é organização. Todos nós queremos crescer, nós queremos
ter aqueles monte de colaborador, uma equipe grande, mas robusta, que estejam alinhados em propósito, missão, visão, valores, gente. Isso não é bonito, não é o que a gente coloca no nosso site, na internet, é o que a gente vive no nosso dia a dia. Então não são frases longas, muitos parágrafos. É aquilo, eu sonhei com essa empresa porque eu quero chegar aonde? Em 3, 4 palavras a gente resume isso. Então eu digo assim, para todo empresário, líder, gestor, tenha clareza do que você quer, de onde você quer chegar, para por um minutinho e reveja isso. Colaboradores, candidatos, gestores, líderes, estão todos juntos, ninguém... Ali é uma troca, né? Eu faço a remuneração, você me entrega uma tarefa concluída. As pessoas são iguais. Hierarquia, claro, a gente tem que respeitar, não é essa questão, mas é uma troca, sempre vai ser uma troca. Se houver clareza na troca, tudo funciona. Então... E quem quiser seguir a Fran no Instagram, qual que é o @ da sua empresa? Agrata.hub. Agrata com th.hub. Olha lá. Com certeza, muitas informações importantíssimas quando a gente fala de gestão de pessoas. Então lá, concluindo mais um episódio do Eurocast, um episódio que eu gostei muito porque trouxe muita clareza, muita informação na hora de você selecionar o colaborador, na hora de você descrever aquilo que você precisa. E o que eu vou pedir para ti que está aí do outro lado, ative o sininho, porque vai ter mais episódios como esse, com temas relevantes. Curta o canal e tem um detalhe, sabe aquele amigo seu empresário que chega lá e fala, putz, estou com dificuldade de contratar, não acho gente no mercado? Manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ali é um ponto de partida para ele virar a chavinha e somar muito. Forte abraço e bora empreender!